noite, gente. Eu me chamo Daiane, eu sou aluna do curso de Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense. E esse vídeo é para uma disciplina que é a Indústria Editorial do Livro, do professor Joaci. Estou aqui com o Guilherme, ele é o meu entrevistado, e a ideia do vídeo é exatamente mostrar para vocês uma conversa com o leitor e sobre a leitura e os livros que ele está lendo, tá bom? Vamos começar, como eu falei, ele se chama Guilherme, mas eu vou pedir para ele se apresentar. Guilherme, você poderia dizer onde e quando nasceu e qual é a sua profissão, o que você estuda? Meu nome é Guilherme Rangel, eu tenho 23 anos, eu nasci no Rio, eu mudei pra cá, pra Niterói, deveria ter uns 5 anos. Eu trabalho com telemarketing e eu estudo psicologia. Legal. Vamos lá. Qual o primeiro livro que vem à sua mente, assim, que você se lembra de ter lido na sua vida? O primeiro livro que eu lembro de eu ter lido, na verdade, é uma série de livros, eles se chamam Capitão Cueca. E eu lia eles quando eu deveria ter uns 6, 7 anos. E quando pergunta de primeiro livro que eu li, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. E por que esse livro te marcou tanto, assim, que quando eu faço essa pergunta, ele vem pra sua mente? Na verdade, a história desse livro é porque são dois meninos e eles não têm muitos amigos, e aí eles inventam um super-herói e eles vendem as historinhas desses heróis, desse super-herói na hora do recreio deles. E aí, basicamente, foi muito parecido com a minha infância na escola. Por isso que eu me identificava tanto com esse livro. Porque eu não era de muitos amigos, e aí os amigos que eu tinha. A gente lia muitas coisas sobre super-herói, quadrinhos e afins. E a gente gostava de comentar no recreio, então eu me identificava muito com essa história. Por conta dos meninos lá também? Por conta dos meninos da história do livro. Jorge Haroldo, o nome deles. Entendi, mas aí quando você lia, você tinha aquela coisa da fantasia ou não? Você realmente via muito a realidade do que você vivia? Cara, um pouco dos dois. Porque assim, eu era criança, né? Então era essa questão de identificação mesmo. Era de ver aqueles meninos no recreio brincando e contando história de heróis, e era basicamente o que eu fazia na minha época de escola. Então eu gostava de ser representado. E você lembra como você se interessou pela leitura? Foi por conta de algum parente seu que já lia, ou então algum familiar seu que você teve esse espelho, ou não? Me conta como surgiu esse interesse. Então, lá em casa a gente sempre foi muito incentivado a ler. Minha família tem um background religioso, e aí a minha irmã, ela é louca, aficionada por leitura. E aí eu sempre tive essas referências do meu pai e da minha irmã, e aí você começa a pegar o costume. Você vê as pessoas lendo, você começa a pegar o costume. Foi assim que começou o meu contato com a leitura. Mas aí esse contato, você falou que tinha muito mais a coisa religiosa. Eram livros voltados para coisa religiosa ou não? Eles te davam essa liberdade de ler de um pouco de tudo? Eu li um pouco de tudo. A gente tinha nossas leituras religiosas, tinha a Bíblia, tinha outros livros de religião que fazia parte, e também tinha os livros do dia a dia. A gente tinha essa liberdade de escolher o que a gente ia ler e aproveitar da leitura. E assim, pelo jeito você foi uma criança que lia bastante. E aonde que você costumava ler? Aonde que você se sentia confortável para ler, para pegar, sentar, imaginar, ou então se identificar com os seus personagens? Quando eu li em 2 lugares. Ou era no interior do meu quarto, porque era o lugar com mais reservado dentro da minha casa que eu tinha. Mas às vezes eu tinha a possibilidade de ir pro quintal da casa da minha avó. E aí lá era um lugar que era tranquilo, porque não tinha meus pais, eu não tinha minha irmã, e eu podia sentar lá e ler, passar a tarde lá lendo, na companhia da minha avó, era ótimo. Entendi. E quando você então já falou, né, que quando era criança costumava então ler mais livros de super-herói, correto? Sim, quadrinhos. E aí quando você foi pra adolescência, esse gosto seu ainda continuou ou começaram a vir outros tipos de livros que começaram a te interessar? Quando eu comecei a crescer, aconteceu 2 coisas que eu acho engraçado. Minha irmã, ela acredita que a gente tem que ter alguns livros que a gente precisa ler. E aí ela me deu esses livros, aí eram clássicos. Clássicos da literatura brasileira. Tipo Machado de Assis. Machado de Assis, essas coisas. Eu lembro de eu ter pego pra ler
A Ópera do Malandro eu deveria ter uns 11 anos, 12 anos. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Valeu. Tava lendo de Clark. Fui entender por ele depois de adulto. Mas li porque minha irmã achava que eu tinha que ler. E eu gostava, passei a gostar, continuei gostando de heróis, só que aí começou a crescer já mais pra esse mundo de fantasia, né? E aí tudo que o mundo de fantasia envolve. E aí vai pra questões de bruxos e leitura de adolescente mesmo. Entendi. E aí, você continuava a gostar de ler nesses mesmos locais de quando você era criança ou surgiram outros locais? Na minha adolescência surgiu o CCBB, que era um lugar pra onde eu fugia. CCBB? CCBB. 13, 14 anos, eu saía da escola, ou não ia pra escola, ou eu era uma criança que matava aula pra ir pra museu. E aí eu ia pra lá ler. Passava lá, ficava lá de manhã, de tarde. Mas aí alguém que te inseriu, te apresentou o CCBB ou você descobriu? Como é que foi? Minha irmã me levava nesses lugares. Eu descobri todos esses passeios turísticos que hoje eu gosto de fazer, minha irmã me introduziu a todos eles. E aí, inclusive o CCBB, que é um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar que as pessoas não te perturbam. E aí eu tirava para ler lá, tirava para ir lá e ler lá. Qual é a formação da sua irmã pro pessoal entender o porquê que... Minha irmã fez letras, minha irmã fez letras libras, é dela mesmo. E você acha que se não fosse por ela te inserir nesse mundo mais cultural, tanto da leitura, você falou que não era só ela, né? Sim. Tinham outras pessoas na sua casa que liam também. Sim. Mas essa parte cultural, se não fosse ela, talvez de outro que você teria esse interesse? Eu acho que não. Eu realmente acho que não. A Gisele, ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Na minha cabeça, a Gisele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Porque ela gosta de saber, ela gosta de procurar, ela gosta de aprender. E ela sempre fez questão de passar tudo isso pra mim. E me levar nesses lugares e fazer questão que eu soubesse e aprendesse também, sabe? Uhum. Porque é importante a gente ter esse envolvimento. E aí eu acho que eu não teria esses mesmos interesses que eu tenho hoje, ou essas mesmas vontades de conhecer e estar nesses lugares. Entendi. Pelo que você está falando aqui, pelo que a gente está entendendo da sua trajetória, você lia bastante. E a gente sabe que aqui no Brasil, ainda mais na nossa época, até hoje, livros são caros. Como é que você obtinha esses livros? Você ia numa biblioteca, seus pais compravam, ou você comprava, com que dinheiro? Assim, como é que você realmente obtinha esses livros? E se você comprava, né, quem os adquiria pra você, onde, como, nos conta? É engraçado essa parte. Na adolescência, tinha a biblioteca da escola. A biblioteca da escola, quem estudou escola pública sabe, nunca foi grandes coisas. Mas dava pra dar dava uma salvada. Mas eu tive uma sorte imensa. Meu pai, ele foi gerente de uma livraria durante a minha adolescência inteira. E aí, lançava livros novos e lançava as coisas novas, ele trazia da livraria dele pra eu ler e depois ele levava de volta. Ele vendia, mas os livros novos que lançavam, os livros que eu queria, que eu precisava, ele ia, entrava em contato, via com o fornecedor, via com a editora, se podia comprar, se tinha como, se ele trabalhava com aquelas editoras ou não. E aí ele trazia pra loja dele pra vender, pra fazer a venda e geralmente trazia um exemplar pra mim pra eu ler. Ah, legal. Então, assim, você já falou, né, que gostava de ir no CCBB pra ler, frequentava a biblioteca da sua escola, mas você costumava frequentar, ou então você já sabia das existências das bibliotecas? Sabia da existência de bibliotecas. Você costumava já ir para as bibliotecas, assim, públicas para pegar para ler, ou nunca passou pela sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça ir pra biblioteca pública pra ler. Não sei porquê, aqui em Niterói tem uma, e eu visitei a Biblioteca Nacional, mas assim, como visitação mesmo, nunca passou pela minha cabeça ir sentar lá pra ler. Porque quando eu pensava em um lugar pra isso, eu geralmente já tinha o livro, e aí eu só pensava em um lugar pra eu ficar tranquilo lendo, sabe? E esse lugar, ou eu ia lá pro Rio, era pro CCBB, ou eu arranjava um lugar aqui em Niterói mesmo. Entendi. Já falamos então, né, da sua leitura como criança e como adolescente, vimos que não teve um pulo tão grande assim. Não teve. Agora, da tua adolescência pra hoje, você teve, né, uma grande mudança. Teve mudança. Então, que tipo de livro você costuma ler hoje? Então, o tipo de leitura que eu estou inserido agora. Para explicar o tipo de leitura que eu estou inserido agora, eu preciso explicar basicamente uma mudança que aconteceu comigo. Porque o que foi? Quando você adquire uma consciência social, e no meu caso, além de consciência social, foi uma consciência racial, você procura entender como funciona esse processo.
eu sempre fui negro, né? E aí, não, é uma coisa que não dá pra negar. Mas é o que acontece. A questão do sempre ser negro, pra você se identificar como uma pessoa negra e tudo que envolve esse ser negro é um processo. Isso não acontece de uma hora para outra. Você não entende as estruturas do racismo e como as coisas, a nossa sociedade está estruturada e embasada de uma hora para outra. Você sabe que as pessoas te olham estranho na rua, você sabe que alguém pode estar te olhando estranho dentro de uma loja ou não, mas você não sabe por que isso acontece. E aí eu passei por esse processo de me entender como um homem negro inserido na sociedade e tudo que isso envolve. E aí a gente começa a procurar saber por que as coisas funcionam dessa forma e o que a gente pode fazer para começar a mudar. E aí que está as minhas leituras atuais. Eu tenho lido pensadores e filósofos e professores negros que têm uma escrita que explica sobre esse racismo e que como ele afeta as nossas estruturas de diversas maneiras, de maneiras que eu não imaginava como. E aí quando você começa a ler e entender, você entende por que as coisas estão funcionando. E aí eu estou buscando agora me inserindo nessa área, né, nessa parte social mesmo, para eu poder em algum momento eventualmente fazer diferença aqui. Entendi. Você falou que, né, então a gente pode dizer que teve uma transição, assim, né, da sua adolescência para hoje, entre aspas, sua vida adulta. E primeiro veio esse estalo dentro de você e você começou a procurar as leituras, ou quando você eventualmente pegou algum livro que falou sobre, te deu aquele estalo e aí você começou a procurar mais sobre o assunto? As coisas começam tudo de uma maneira muito empírica. É tudo, tipo, isso aqui tá esquisito, não sei porque isso aqui acontece, ou isso aqui acontece comigo e não acontece com os meus amigos. Por que tal situação tá acontecendo comigo e não tá acontecendo com meus amigos? E a gente começa a checar as listas, a gente começa a... Eu sou homem, ele é homem, eu sou isso, ele é isso. Ah, mas eu sou negro, ele é branco, tá aqui. E aí a gente vai vendo que essas situaçõezinhas, elas se repetem em diversas maneiras e em diversas escalas, e aí a gente começa a... Vou estudar o porquê isso está acontecendo. E aí a gente começa a procurar pessoas que falam sobre. E a gente descobre que essas pessoas têm livros a respeito. Elas não só estão falando a respeito de uma coisa que elas não sabem. E aí foi assim que eu comecei a alcançar e a chegar nessas leituras. Entendi. Aí, há quanto tempo mais ou menos que você está lendo sobre? Isso está acontecendo há 1 ano e meio, mais ou menos. Já obteve alguma resposta do porquê de certas coisas acontecerem com você? E se sim, foi em qual livro? Você consegue dizer qual foi o autor? Por exemplo, eu vou falar do último livro que eu li. O último livro que eu li, o nome dele é Local de Fala. Locais de Fala. É o primeiro livro de uma autora chamada Djamila Ribeiro. Ela é filósofa política, mestrada, mulher, negra, retinta, e ela fala muito a respeito do assunto. E o assunto que ela mais fala é feminismo negro. E aí, esse livro é o primeiro livro de uma coleção chamada Feminismos Plurais, que eu estou me esforçando em adquirir todos, aos poucos. E esse livro explica local de fala não como uma questão de representatividade, como, por exemplo, só negro pode falar de racismo, ou só mulher pode falar de feminismo, mas fala de local de fala como um espaço social em que a gente está inserido e de onde o poder funciona. Então, tipo, qual é o local de fala, o seu local de fala a respeito do feminismo negro como mulher branca? Qual é o meu local de fala a respeito do feminismo negro como homem negro? Todos nós temos um local de fala. E esse local de fala, ele é a respeito desse poder social mesmo, de como a gente está inserido nesses ambientes de poder, ou como na verdade não estamos, entendeu? Uhum. E aí a gente consegue descobrir por que você entra numa faculdade particular, por exemplo, e todos os alunos de medicina, eles são brancos e todas as tias que limpam o banheiro são negras. Você percebe que isso não é comum, não é normal. Você consegue perceber que isso faz parte de um racismo estrutural e você consegue entender o porquê. E aí, esses livros explicam essas coisas que na nossa cabeça está muito normalizado porque é a estrutura da nossa sociedade mesmo, de hoje. Entendi. Assim, quando a gente fala, né, principalmente leitura, livro, com negro, né, pobre, é porque você aqui não falou, mas Sim, você mora em morro, negro, né? pobre, periférico. Periférico. Isso aí. Quando eu falo, né, homem negro
periférico, mais leitura, as pessoas tendem a relacionar como algo... O que pode ocorrer, isso é muito legal, mas sobre... Ele tá usando isso pra se ascender socialmente, né? Ou seja, ganhar dinheiro. Ah, sim. Eu acho que pelo que você tá contando pra gente, é claro, poxa, isso tá te ajudando, você tá fazendo uma faculdade, é importante a leitura, né? Vai te subsidiar nisso. Mas eu acho, o que eu tô achando interessante é que a leitura tá te trazendo muito sobre autoconhecimento, né? O tempo inteiro. A gente passar a entender como funcionam os mecanismos que afetam a gente pessoalmente. E aí, antes a gente não fazia a mínima ideia por quê. E a leitura ela me traz isso. A gente consegue compreender. E aí o que acontece? Quando a gente compreende essas coisas, a dor ela não deixa de existir. Mas ela passa a ser compreendida, porque a gente já sabe da onde a gente pode começar a fazer as coisas para mudar. Sabe? Se a gente se entende de onde vêm as nossas aflições, a gente pode começar a fazer as coisas para mudar. É o que você falou. Não é comum hoje, as pessoas não associam a imagem de um homem pobre, negro, periférico e a imagem de leitor, ou a imagem de um acadêmico, ou a imagem de nada disso. Essas imagens estão completamente desassociadas uma da outra. E não é pra ser, não tem motivo para ser, sabe? Então, a questão muitas pessoas acham que é para essa questão de ascender socialmente, mas na verdade é pra gente se conhecer e se impor em espaços sociais que nos pertencem, tanto quanto pertencem a todas as outras pessoas. É questão de imposição mesmo, é da gente fazer parte de grupos decisivos e grupos que tomam decisões e grupos onde tem poder, porque nós não estamos inseridos nessas partes. Os governos, o atual governo, ele não me representa. O antigo não representava, imagina o novo. Então, quando a gente faz esse tipo de leitura para a gente se inserir nesses espaços, é justamente buscando isso, essa igualdade de poder e de espaço de fala. Entendi. Já estamos caminhando para a reta final, então a penúltima pergunta é sobre... Você falou que quer fazer diferença. Sim. E aí, pelo que eu entendi, o seu fazer diferença talvez seria vindo com uma escrita, porque você é um leitor. Sim. E aí eu acho que você já está indo para uma outra fase, que é pegar o que você está lendo e transformar em alguma coisa. Em algum projeto, errada, certa? É esse quando você fala, eu quero trazer uma mudança. Seria como? Sim, exatamente. Existem duas formas, dois lugares que eu gostaria de fazer essa questão da diferença. Por quê? Eu gosto de escrever. Só que eu escrevo coisas completamente líricas. E aí eu quero vir para essa parte acadêmica e trazer entendimento realmente a esse respeito, de como essas coisas afetam a gente, de como essas estruturas... explicar parte dessas estruturas e de como a gente pode mudar as coisas de dentro dela para fora, né? E parte dessa é escrever, fazer projeto de pesquisa que eu estou iniciando ele. Ainda está desenhando. Eu estou desenhando ele, um projeto de pesquisa, e eu gostaria tô vendo como é que eu posso fazer ele na minha faculdade, enfim. Mas também tem uma outra questão, que é uma questão que a gente sempre esquece quando a gente está dentro da academia, que é o quê? Eu consigo falar as coisas e você consegue entender. E as pessoas, nossos amigos, nossos ciclos conseguem entender. O tio da vendinha, ele não consegue. A tia da cozinha, ela não consegue. E aí, esse meu pensamento, preso na faculdade, são poucos. A grande maioria é essa galera que não consegue. E aí, o pensamento que eu tenho é que tem que atingir eles. Eles têm que ter essa consciência. E para conseguir atingir eles, as coisas têm que vir numa linguagem simples. E as coisas têm que vir de uma maneira acessível. Então, o objetivo que eu tenho é conseguir equilibrar esse projeto de dentro da faculdade, mas também atingindo essas pessoas que não têm conhecimento e ajudar elas a fazerem diferença no meio delas. Porque é no meio delas onde as coisas acontecem. Onde o grande grupo é no meio delas, não é aqui com a gente, entendeu? Esse é o objetivo que eu tô desenhando, vai sair. Vai eu sair. Acredito. E aí a última pergunta pra gente encerrar aqui, a nossa, tipo uma entrevista, né? Mas uma conversa. Você se vê como leitor? E assim, o que você poderia dizer pra alguém que não se interessa pela leitura e como isso talvez tenha te ajudado
na sua vida, a leitura. E primeiro, se você se ver como leitor, né? É engraçada essa pergunta, porque assim, quem tem costume de ler muito tempo, a gente nunca para pra pensar na gente como leitor, porque é hábito. Ler é hábito. Ler é hábito igual ir pra academia, ler é hábito igual o caminho que a gente faz pro trabalho. Tá ali, tá simplesmente ali, faz parte de você. E aí, você faz como se você assistisse uma série, como se você jogasse futebol que você gosta, como se você conversasse com seus amigos. Mas se a gente for parar pra ver de fora, sim, eu considero leitor, porque a gente gosta de ler, apesar de estar em linha há muito tempo. Mostra o livro que você está lendo agora. O livro que eu tô lendo agora, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. E, gente, só deixando claro que ele está lendo isso por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea não tem nada vontade. a ver com a parte, né, acadêmica. Nada a ver com a parte acadêmica. Esse livro ele é importante porque ele é o primeiro livro escrito por homens negros para homens negros. E aí entra um outro recorte, que além do recorte racial, tem o recorte de gênero. Desculpa. A gente sempre vê... É engraçado. Homens se vê como norma. Homens brancos, então, eles são a norma, e aí sempre tem estudos a respeito das classes que são subalternizadas. Mulheres e homens negros, mulheres negras e a galera que é LGBT, sempre tem estudos. Mas o homem branco, ele não se estuda, porque ele se vê como norma, como normal. E aí, o resto que são os outros. E aí, não tem discussões sobre homens. A gente não discute a respeito da nossa masculinidade. Como a gente cresceu, traços de o que é ser homem, o que envolve ser homem. Porque é esse envolver ser homem que cria o machismo, que sabe? E aí, isso, nossa, reverbera para diversas outras áreas. E aí, principalmente, como funciona essa masculinidade negra. E esse livro ele explica isso. Como funciona essa masculinidade negra. Como é que os homens negros se veem dentro da sociedade. Como eles são vistos, como eles se portam. E como essas coisas foram construídas e como a gente pode desconstruir ela e construir outras no lugar. Uhum. Muito bom. Tô no início, meio dele. Muito bom. E aí, a outra era como assim, você falaria para as pessoas... Falaria para as pessoas, sim. Tipo, poxa, lê é bacana, olha, lê me ajudou. O que você tem a falar para essas pessoas, assim, que não... Cara, a gente fica com outra visão de mundo. Quanto mais a gente lê, a gente percebe, a gente sente cabeça explodindo, tá ligado? A gente percebe que o nosso vocabulário melhora, a gente percebe que as nossas conversas melhoram e aí a gente vai ver, entender situações e por que as coisas acontecem. Eu acho, pra mim, a maior sacada é isso. Desse tipo de leitura, né? É você entender o porquê das coisas estarem acontecendo da forma que está acontecendo. Nada está acontecendo porque é assim que funciona. Não. Tem um motivo, sabe? Uhum. E aí a gente conseguir ver isso, entender isso e poder mudar isso. E mesmo as leituras que são fantasiosas, assim, cara, é um ótimo passatempo, sabe? Ajuda a criatividade, a gente, nossa, viaja e é ótimo. Eu incentivo as pessoas, geralmente, a ler, porque eu acho que é uma forma de você agregar valor para você, para sua vida, para você passar pela sua vida de uma maneira incrível. Muito obrigada, Guilherme. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Pessoal, obrigada a todos pela atenção, tá bom? E boa noite. Boa noite.